Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Nós estendo as suas mãos na direção de alguém, diga: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Quero convidar a igreja a fazermos uma leitura em conjunto, todos a uma só voz, lendo o Salmo de número 27. Quem encontrou, diga amém. Vamos juntos então. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Você pode dizer amém? Versículo 1, o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos perder de vista, não podemos nos esquecer, nem por um segundo, de que Deus continua no controle das nossas vidas. Todos nós sabemos que estamos vivendo dias muito difíceis, mas a única coisa que nos mantém de pé é a fé em Jesus Cristo. A única coisa que nos faz acordar pela manhã e sair da cama e enfrentar mais um dia de luta é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É a certeza de que ainda que se levantem
inimigos, adversários, falsas testemunhas, que são palavras que foram colocadas aqui no texto pelo salmista, ainda que se levantem situações contra nós, Deus está no controle. Não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança. E o salmista começa o salmo fazendo duas perguntas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E ele encerra o salmo dizendo: espere no Senhor. Aonde está a sua esperança? Ah, pastor, a minha esperança está na vacina. Ah, pastor, a minha esperança está na ciência. Ah, a minha esperança está no fim da pandemia. Que a sua esperança esteja tão somente no Senhor. Porque todas as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai Santo, entramos neste lugar para Te oferecer a nossa vida em culto a Ti, ó Deus. Viemos aqui cultuar o Teu santo nome. Viemos aqui, ó Pai, exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Que a Tua presença possa encher este lugar, Senhor. Que a Tua graça possa ser derramada sobre nós mais uma vez. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio, conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que tudo que fizermos neste lugar seja para a glória do Teu nome, Senhor. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa oração, Pai, de muitos que estão clamando nesta hora por um milagre. Que o Senhor possa receber as nossas orações também durante o culto, que elas possam chegar ao trono da Tua glória. E assim como os nossos louvores e as nossas orações, eu também Te peço, Senhor, que a nossa adoração seja agradável a Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, mais do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos de Ti, ó Pai. E nessa noite, nós queremos consagrar a Ti toda a nossa vida. Em o nome de Jesus. Que o povo escolhido do Senhor diga amém. Vamos então louvar e engrandecer o nome do Senhor. Diácono Paulo. Boa noite, igreja. Amém. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o Seu nome. Então vamos lá, glorificá-lo. Glorifica, glorifica, glorifica.
Senhor da glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Vamos continuar adorando a Ele sobre toda a terra. Tu és o Rei. Com palmas. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, que o Senhor possa reinar em nossas vidas, amém? Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Corro para mais perto de Ti. Aleluia. Corro para mais perto de Ti. Quero estar mais perto a cada dia, Senhor. Bênçãos não irão me distrair. Busco intimidade com quem me abençoou. Amo Tua presença, não abro mão de estar junto a Ti. Tua presença é o que me fortalece, a bênção que me enriquece. A Tua alegria é minha força, Senhor. Tua verdade é o que me faz saber que juntos tudo posso ter, mas a Tua presença é a maior das bênçãos, Senhor.
está mais perto a cada dia, Senhor. Bênçãos não irão me distrair. Busco intimidade com quem me abençoou. Amo tua presença. Não abro mão de estar junto a ti. Tua presença que me fortalece, a bênção que me enriquece, a tua alegria, minha força, Senhor. Tua verdade é o que me faz saber que juntos tudo posso ter, mas a tua presença é a maior. A tua presença é a maior. A tua presença é a maior das bênçãos, Senhor. Aleluia. De uma palavra de adoração ao Senhor nessa noite. Oh, essa hora é a hora de você agradecer a Deus, de louvar a Ele. Aleluia. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos nessa noite, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha nos encher essa noite, venha falar aos nossos corações, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui para te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Por isso que nós estamos te buscando, Senhor, aqui, a tua presença, Senhor, porque a tua presença é a maior das bênçãos que podemos receber do Senhor. Oh, Jesus, renova-nos nessa noite, Senhor. Oh, Jesus, continua falando, Senhor, aos nossos corações. Oh, Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, ao Rei dos Reis. Consagro tudo que sou. Aleluia. Que você possa fazer o local onde você está um local de adoração ao Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.
e a força e o poder vem do Senhor Jesus. Aleluia. Nós te engrandecemos nessa noite, Jesus. Aleluia. Oh Senhor, como é bom poder estar aqui na tua casa. Oh Jesus, como é bom poder sentir a tua presença. O Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Oh Jesus, fortalece-nos nessa noite, Jesus. Oh Pai amado, venha Senhor falar aos nossos corações, porque nós carecemos de ti, Jesus. Oh poder maravilhoso de Deus, muito obrigado Senhor por essa oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui, Senhor, entoando louvores para ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos o teu nome e nós te agradecemos, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Antes de sentar, estenda a mão ao seu irmão e abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Como é bom estarmos na casa do Senhor, amém, irmãos? Alguns anúncios rapidamente que eu quero compartilhar com a igreja. A gente não tem falado muito da loja que nós alugamos para a abertura da nova igreja, porque a gente teve um período aí resolvendo alguns problemas e demorou um pouco mais, porque no meio do caminho tinha um carnaval. Mas pastor, não teve carnaval, mas teve feriado. E aí a gente dependia da resolução de alguns problemas e atrasou um pouquinho. Um deles foi com relação à religação da luz, né? A gente alugou a loja, tudo certinho, aí pediu ao pastor Danilo que fosse solicitar a religação da luz junto à Light, e para nossa surpresa, não tinha relógio no local, e entramos em contato com o proprietário da loja, que prontamente se colocou disponível para resolver o problema, né? O que aconteceu foi que, por falta de uso, a Light foi lá e levou o relógio embora. E aí, quando a gente foi pedir a religação, a gente enfrentou esse problema. Então, essa última semana, basicamente, a gente está batalhando para poder religar a luz, né? Então, hoje nós tivemos uma boa notícia, que parece que a Light já esteve lá, e entre hoje e amanhã deve estar religando a luz, já no nome da igreja, direitinho, porque a nossa expectativa é segunda-feira, não é isso, pastor? Está começando a obra lá. Então a gente quer começar a obra na segunda-feira e depende de energia elétrica. Apesar que no primeiro dia até temos coisas para fazer sem energia elétrica, mas a partir de terça-feira, se não tiver energia elétrica, já complica um pouquinho. Então, só para colocar você a par do que está acontecendo, as coisas não estão paradas, é que realmente a gente não tinha muito o que compartilhar com a igreja, porque a gente está, desde semana passada e no início desse retorno do carnaval, estamos tentando resolver o problema da energia elétrica, que, ao que tudo indica, amanhã, se Deus quiser, estará resolvido. Amém? Então, não deixe de orar, não deixe de estar orando por esse propósito, né, dessa abertura de uma nova igreja, para que nós possamos estar ali pregando a palavra do Senhor e ganhando almas para Jesus. Amém? Um local muito bom, na Bandeirantes mesmo, com muitas pessoas morando ali próximo da igreja. Então nós temos grandes expectativas para o que Deus vai fazer naquele lugar. Então coloque isso
em oração. Posso contar com você, irmão? Irmã, então coloque isso em oração, porque amanhã, se Deus quiser, estaremos resolvendo a questão da energia elétrica e na segunda-feira, permitindo o Senhor, já vamos começar então as reformas que nós vamos precisar fazer para adequar o espaço para a igreja. Pastor, quando é que inaugura? SDS, só Deus sabe. Estou brincando. Nós temos uma expectativa no nosso coração, mas eu não vou falar não, porque a gente falou outro dia, já estavam perguntando até a data, né, pastor? Ah, vai ser dia tal? Eu falei, a obra nem começou ainda, né? Então calma que a gente vai, temos uma data no nosso coração, mas não vou falar não. Coloque em oração, para que a gente consiga, porque não adianta fazer tudo correndo também, né? Pastor Manuel é um engenheiro que sabe disso, não adianta a gente fazer tudo correndo, e aí depois entra de qualquer maneira. Então a gente quer fazer tudo direitinho, como é a nossa denominação, tudo direitinho, tudo dentro dos conformes, né? Vai precisar de uma revisão elétrica também, né? O quadro de energia está muito ruim, então a gente vai fazer tudo isso para que a gente possa entrar, começar o trabalho e não parar mais, tá bom? Então, coloque no seu coração a abertura dessa igreja, ore, interceda, para que Deus possa continuar abrindo as portas, né, para que as coisas possam acontecer em nome de Jesus. Próximo domingo, nós temos Santa Ceia do Senhor de manhã e à noite. Não falte, esteja presente. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O momento de ceia é um momento muito importante para a igreja, onde nós renovamos a nossa participação na nova aliança, no sangue do Cordeiro de Deus. Tá? Então não falte no próximo domingo, tanto de manhã quanto pela noite, teremos Santa Ceia. Ah, pastor, mas costumava ser de outra forma. Sim, quando a pandemia passar, obviamente nós vamos voltar ao modelo antigo, que era primeiro domingo de manhã e terceiro domingo à noite. Mas enquanto estivermos na pandemia, tendo em vista que muitas pessoas só estão vindo pela manhã ou só estão vindo pela noite, nós estamos fazendo a Santa Ceia nos dois cultos, tá bom? Então, tanto pela manhã quanto pela noite, teremos Santa Ceia do Senhor. Vamos ter o nosso primeiro encontro de casais no próximo dia 26/2 às 19h30. E só temos 5 vagas. Se você ainda não fez a sua inscrição, se não fizer, vai ficar de fora. Eu falei, vai rápido, mas tem gente que não acredita, né? Então só tem 5 vagas. Pastor, quanto que é? Nada. A gente está seguindo o mesmo padrão do ano passado. Não estamos cobrando taxa de inscrição, porque não estamos fazendo um jantar, como a gente sempre faz. E aí, fazendo o jantar, fica mais dispendioso. Mas precisamos de inscrição, por quê? Porque só podemos receber 40 casais. Não podemos passar disso. 40 casais são 80 pessoas. Não podemos passar desse número, tá bom? Então só temos vagas para 5 casais. Se você não fizer a sua inscrição entre hoje e amanhã, eu tenho certeza que você vai ficar de fora desse encontro de casais, tá bom? E para encerrar, eu tenho dado uma grande ênfase à campanha do quilo. Por favor, não se esqueça da campanha do quilo. Quando você for ao supermercado, quando você for fazer as suas compras, coloque esta campanha no seu coração, na sua memória, na sua lembrança, né? Esse mês nós estávamos com grande dificuldade de fecharmos as cestas básicas, estávamos sem alimentos, a verdade era essa. A despensa da ação social estava muito vazia, ao ponto de eu falar com a minha esposa, olha, anota tudo aí, a gente vai para o mercado e vamos comprar o que der, vamos tentar montar as cestas básicas, porque essas famílias precisam. E aí eu já contei aqui, tanto na quinta passada quanto no domingo, a porta que Deus abriu, e para que ninguém fique pensando, e agora a igreja está cheia de alimento. Não, o que veio foi para suprir o que não tinha. Ok? Ah, pastor, contou lá que Deus abriu uma porta, uma grande bênção, agora os armários da ação social devem estar ao
Não. Chegou numa hora em que não tinha. Veio suprir uma necessidade e já foi. Então coloque a campanha do quilo no seu coração, porque famílias estão precisando desses alimentos. Nós temos priorizado isso e tentado ajudar ao máximo. Pastor, ajudamos pessoas de fora? Não, temos muitas pessoas que são membros da igreja que estão precisando. Às vezes conseguimos até ajudar alguém de fora que está precisando muito, mas nossa prioridade são os membros da nossa igreja. Então, participe, não fique de fora dessa campanha que tem sido tão importante durante essa pandemia, porque todos os dias pessoas estão passando necessidade. Uma grave crise financeira está vindo a reboque da pandemia. Então, coloque essa campanha no seu coração, amém? Não deixe de trazer a sua doação quando você vier para os cultos ou durante a semana, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não vou chamar você aqui à frente, quero apenas entregar uma lembrança, agradecendo a sua visita à nossa igreja. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Ok, então estamos em família. Vamos passar para um momento de oração. Muitas pessoas ainda necessitando de milagres, como é o caso de Geraldo França. Irmã Araci, estive conversando com a sua filha hoje e ela ainda está sentindo muita dor. Os médicos estão passando remédios, para a dor na coluna que ela está sentindo e o ciático, mas ainda está sentindo muitas dores. José Mauro, Silvana, sobrinha da Sônia Grela, Sebastião Amaral, irmão da irmã Evainete, Jorge, tio da Juliana, teve Covid, ainda está internado, já está bom da Covid, mas está internado em recuperação, ainda não saiu do hospital. Glaucia, tia da Karen, Diego, que fez uma nova cirurgia para retirada de pedra nos rins, teve que passar por 2 cirurgias. A irmã Natalina Levato, só para você entender, ela teve que fazer uma cirurgia. Quando estava se recuperando da cirurgia, pegou o Covid-19, foi para o hospital, os médicos acharam por bem interná-la. Ela ficou poucos dias internada. Quando ela teve alta, chegou em casa e os seus pais foram internados com Covid e ela não sabia. Então ela está pedindo oração, obviamente por ela, que está se recuperando dessa cirurgia, mas pelo seu pai, Salvatore, e sua mãe, Maria Luísa, estão internados com Covid. Liliane, sobrinha, estou vendo a Dail ali, está bem, está se recuperando? Mas está internada ainda. Um milagre, Um milagre que aconteceu na vida dela. Milagre. Vamos continuar orando por ela. Natália Sinis, ou Sinis, eu não sei qual é a pronúncia do sobrenome correto. Alex, não é o Alex diácono, é o Alex que pediu oração no grupo dos homens. A Lira Dalva está guardando uma vaga de cirurgia. O Ney Santos Moreira, irmão da nossa querida irmã Nelly, ele teve que passar por uma cirurgia, retirar um tumor no intestino, já operou, está se recuperando bem para a glória do Senhor. Ela tem me mandado notícias, está se recuperando bem. Sandra e Maria, mãe e avó da Karen, também pede oração. Luciana, esposa do Carlos Alberto, vai passar por uma cirurgia. E botei aqui até o Abraão, estou vendo ele ali atrás, encontrei com ele aqui, está se recuperando, Foi jogar bola, torceu o joelho, atleta de Cristo. Está ali para a glória do Senhor, mas ainda está com o seu joelho doendo. E eu tenho certeza que você chegou a este lugar também com seus pedidos de oração, com suas necessidades, com as suas... Estou vendo a Ana ali, perdeu a vozinha, não foi, Ana? É a Ana que está ali atrás? Perdeu a vozinha, não foi? A família está enlutada, vamos orar por ela também, pela sua família, para que o Espírito Santo possa consolar o coração.
Eu estava conversando com um pastor amigo e ele estava me perguntando, ele não é do Rio de Janeiro, é de fora do Rio. Ele falou, mande notícias, como é que estão as coisas aí? Eu falei, meu amigo, as coisas estão difíceis. Muitas perdas, muitas pessoas morrendo ou perdendo familiares. Tem sido um período muito difícil. E só vamos conseguir ficar de pé se nós colocarmos todo o nosso coração aos pés do Senhor. Não há outra forma de vencer esse momento. Não temos forças, não temos estrutura, somos fracos, somos pó. A única forma de vencermos esses momentos difíceis é estando aos pés da cruz. E é por isso que eu tenho convidado a igreja, todo culto, a dobrar os joelhos. E vamos fazer isso agora. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos nos curvar diante de Deus. E vamos orar, clamando a Deus por um milagre na nossa vida, intercedendo por pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso. Dobre os seus joelhos, vamos orar e interceder em nome de Jesus.
Santo Deus e amado Pai, ouve o nosso clamor nesta hora, Pai. Colocamos diante de Ti os nossos pedidos, que o Senhor possa recolher cada oração e responder, ó Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Há pessoas precisando de um milagre em suas vidas, ó Deus. O Senhor é Deus de milagres. Pai querido, Pai amado, abençoa teu povo, abençoa tua igreja. Senhor, abençoa o teu povo com prosperidade vinda dos céus, ó Deus. Muitas pessoas estão enfrentando um momento financeiro difícil. Que o Senhor possa suprir o pão de cada dia, Pai. Que o Senhor possa suprir as necessidades do teu povo, Senhor. Pai, se nós formos viver de acordo com o que os nossos olhos enxergam, seremos tragados pela desesperança. Mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Não vivemos pelas circunstâncias, mas vivemos pela fé, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, crendo que o Senhor está cuidando de nós a cada dia, crendo, ó Pai, que o Teu milagre irá chegar no momento determinado por Ti, ó Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, aqueles momentos onde nós duvidamos, chegamos a duvidar, Senhor, que o Senhor pode agir em meio a tudo isso. Perdoa a nossa falta de fé, Pai. Que o Senhor possa continuar com a Tua mão estendida sobre nós. Que o Senhor possa continuar trazendo saúde às nossas vidas, curando os enfermos, restaurando relacionamentos, ó Pai. Trazendo, Senhor, filhos de volta à Tua igreja, aquelas famílias que estão com filhos desviados. Senhor, que esses filhos que um dia estiveram na Tua casa possam estar de volta à Tua presença, Senhor. Eles são Teus, eles Te pertencem, eles foram consagrados no Teu altar, Senhor. Traz de volta, Pai. Envia pessoas que vão estar no caminho deles, que vão falar de Ti, Senhor, e que eles possam dar ouvidos, ó Pai. Senhor, nós cremos nos Teus milagres, ó Pai. Senhor, intercedemos por todos esses nomes que foram mencionados, clamando por um milagre, Senhor, na vida deles. Pedindo também, Senhor, que as famílias enlutadas sejam consoladas pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa trazer conforto nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nós Te louvamos, porque o Senhor é aquele que vive e reina para sempre. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que existe de eternidade a eternidade, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, Pai, que o Teu nome seja louvado e exaltado para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.
entrego a ti minha oração, a minha oração, pois tu és, Senhor, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Aleluia, és a minha esperança. És a minha esperança. Eu descanso em ti. Descanso em ti. Por isso nós podemos confiar. Posso confiar. Aleluia. Que a vitória está por vir. Seguro estou em ti. Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti. Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. A tua palavra, Senhor. A tua palavra nos fará vencer. Amém. Você pode sentar. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. Provérbios, capítulo 9, Provérbios, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O Senhor nos abençoa através da tua palavra, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estamos estudando o livro de Provérbios. Eu faço questão sempre de citar a fonte. Estamos usando o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, comentário expositivo do livro de Provérbios. E hoje vamos falar sobre o escarnecedor e o sábio. O escarnecedor e o sábio. As pessoas, de um modo geral, estão divididas em dois grandes grupos:
olhando pelo filtro do texto que nós lemos. Amém? Estou falando isso olhando pelo filtro do texto que nós lemos. É claro que você poderia dividir as pessoas, a humanidade, em vários grupos, mas olhando pelas lentes do texto de Provérbios, deste trecho de capítulo que nós acabamos de ler, nós podemos dividir as pessoas em dois grandes grupos. E Salomão não divide as pessoas entre ricos e pobres, nem entre brancos e negros, nem entre doutores e analfabetos, nem religiosos e céticos. Mas ele divide as pessoas em dois grupos que ele destaca muito claramente aqui no texto: entre sábios e escarnecedores, ou, na tradução da Nova Almeida, zombador e sábio. Na tradução mais antiga falava sábio e escarnecedor. Aqui ele trocou o escarnecedor por zombador, que praticamente é a mesma coisa. Quem é o escarnecedor ou o zombador? Quem é, vou usar a expressão da NAA, quem é o zombador? Zombador é uma pessoa que não é ensinável. Zombador é aquela pessoa que você não consegue ensinar nada para ela. Normalmente, pessoas zombadores reagem de forma jocosa, de forma debochada, às coisas que você fala ou às coisas que você tenta ensinar. Você já se deparou com alguém assim? Que você tenta ensinar alguma coisa e a pessoa responde a você num tom de zombaria? Por que que o coração dessa pessoa não é ensinável? Por que que esta pessoa zomba quando você tenta ensinar alguma coisa a ela? Porque, no fundo, esta pessoa acha que já sabe tudo. Esta pessoa acha que não tem mais nada a aprender. Então, quando Salomão está falando aqui sobre, vou voltar ao texto, está falando em repreender o zombador e instruir o sábio, ele está nos ensinando a nos relacionar com esses dois tipos de pessoas. Há pessoas que você não vai conseguir ensinar nada a elas. É inútil. São pessoas que não querem mudar. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu lembro que quando eu fui fazer o seminário da nossa denominação, eu já tinha mais de 20 anos de crente, já tinha feito alguns cursos, já tinha algum conhecimento bíblico. Mas quando eu fui fazer o seminário da nossa denominação, eu coloquei uma proposta no meu coração e disse: bom, eu vou esvaziar o copo, para que então eu possa enchê-lo com o conhecimento que vai me ser dado. Nós precisamos entender que nós não sabemos tudo. Sempre há algo a aprender. Paulo diz que uma pessoa que acha que já sabe de tudo é uma pobre coitada, porque não entende o reino de Deus. E eu lembro que eu procurei esvaziar este copo e fui deixando que o IBRMEC fosse derramando águas de conhecimento para que eu pudesse absorver. O que Salomão está dizendo é que chamar a atenção de alguém que é zombador ou escarnecedor é só desgaste e aborrecimento, porque essas pessoas não querem ouvir nada e ninguém.
O que Salomão está tentando nos ensinar é que às vezes nós queremos insistir com pessoas que não querem mudar. Sabe o que Salomão está dizendo para nós? Não adianta. Não adianta. Tentar ensinar alguém que não quer aprender é perda de tempo. Ah, pastor, e onde fica o amor de Deus? Mas, pastor, onde fica a misericórdia? Mas, pastor, nós estamos estudando a palavra de Deus, sim ou não? E Salomão está compartilhando conosco a sabedoria de quem? Quem foi que deu essa sabedoria a Salomão? Deus. Então, através de Salomão, Deus está dizendo: há pessoas que não querem aprender, que não querem mudar, que não têm um coração ensinável. Vou te dar um exemplo bíblico. Quando o primeiro casal foi expulso do paraíso, eles enfrentaram uma realidade muito difícil, pois no paraíso tudo funcionava em perfeita harmonia, sim ou não? Mas depois do pecado, toda a criação sofreu com a queda. Então, saindo do paraíso, Adão teve que trabalhar, teve que suar o rosto para conseguir o que comer. Então, eles saíram do paraíso e deram de cara com um mundo completamente hostil. Tiveram filhos e os seus filhos tomaram a decisão de oferecer sacrifícios ao Senhor. Abel e Caim. Abel foi lá e pegou o que ele tinha de melhor e ofereceu a Deus. Caim, por outro lado, pegou alguma coisa que ele tinha lá e levou para Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. Pois bem, Caim ficou irritado e Deus fala com ele: Caim, por que você está triste? Se você proceder bem, o seu sacrifício também não será aceito? O que Deus está fazendo com Caim? Está tentando ensiná-lo. Caim, o seu sacrifício não foi aceito porque você não procedeu bem. Se você proceder bem, o seu sacrifício também será aceito. Agora, mais uma lição: o pecado está à sua porta, a você cumpre dominá-lo. Adiantou alguma coisa? Por que não? Porque Caim era um zombador, era um escarnecedor. E o que ele faz? Ele mata o seu irmão. Você entende isso? Então nós precisamos aprender que nem todas as pessoas com as quais a gente convive têm um coração que está disposto a ser ensinado. Não querem corrigir os seus caminhos, não querem se arrepender do seu orgulho, não querem se arrepender dos seus pecados, pelo contrário, prorrompem em blasfêmias contra aquele que tenta ajudar. Ainda responde você de maneira muito mal criada. É ou não é? Porque Caim fez isso até com o próprio Deus. Quando Deus vai perguntar a ele: onde está o seu irmão? Qual foi a resposta que Caim deu? Acaso agora eu sou o tutor do meu irmão? Mal criado. Essas são as pessoas zombadoras, escarnecedoras. São pessoas que o coração não estão quebrantados, não querem aprender, não querem ser ensinadas. E Salomão está dizendo: não adianta tentar mudar essas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas dentro das igrejas têm um coração endurecido dessa forma.
Você tenta ensinar, você tenta mostrar o caminho. Hoje em dia as pessoas, tudo é julgamento, né? Quem é você para me julgar? Nós não somos ninguém. Mas a Bíblia diz que nós precisamos alertar o irmão se nós estivermos enxergando que ele está caminhando para o pecado. Se você vê o teu irmão caminhando para o pecado, você tem a obrigação de corrigi-lo. Essas palavras foram ditas por quem? Por Jesus. E aí você vai tentar ajudar o irmão, lá vem você me julgar. Não se trata de julgamento, se trata de tentar ensinar. Mas precisamos entender que se for um zombador, se for um escarnecedor, vai querer aprender? Vai tentar, vai querer, vai receber a ajuda que você está tentando dar? Não. Qual o conselho de Salomão? Versículo 8. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Salomão está dizendo, não adianta, não tente. Se você identificou que é um zombador, não adianta tentar repreendê-lo, não adianta. É malhar em ferro frio. Pastor, mas isso é difícil de aceitar. É. Mas eu já me deparei com algumas pessoas assim. E eu desobedeci a palavra. Sabe por quê? Porque eu tentei dialogar com essas pessoas. Sabe o que aconteceu? Desgaste e aborrecimento. Porque quando você desobedece a Bíblia, é só o que resta. Nós precisamos, primeiro, olhar para esse texto e nos examinar. Será que eu sou um zombador? Será que eu sou um escarnecedor? Será que eu tenho um coração ensinável? Primeira coisa que nós deveríamos fazer é nos examinarmos. O meu coração é um coração de um sábio ou é um coração de um zombador? O meu coração é um coração que está disposto a ser ensinado ou o meu coração não quer receber mais nenhuma instrução? É a primeira coisa que nós deveríamos fazer ao nos depararmos com esse texto. Olhar para nós mesmos e enxergarmos se nós estamos no grupo dos zombadores ou se estamos no grupo dos sábios. A segunda coisa que nós precisamos fazer quando olhamos para este texto precisamos aprender a reconhecer zombadores. Por quê? Porque é perda de tempo. Não adianta tentar mudar. Não adianta. Pessoas assim não querem mudar. Em contrapartida, Salomão, ainda no versículo 8, ele diz: repreenda o sábio e ele... Volte aí para o texto. Segunda metade do versículo 8, repreenda o sábio e ele o amará. Quem é o sábio? Se o zombador é aquele que não tem um coração ensinável, o sábio quem é? Aquele que tem um coração ensinável. Aquele que tem um coração disposto a aprender. Aquele que tem um coração disposto a mudar. Ah, pastor, eu sempre fui assim. Bom, se você é um zombador, você vai continuar sendo assim até morrer. Mas se você for sábio, há oportunidade para você mudar. Amém? Há oportunidade. Nós precisamos entender que Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Basta que a gente esteja disposto a mudar. Então, sábio é aquela pessoa que tem um coração ensinável. Um sábio, quando ele é repreendido, ele não zomba, ele agradece. Você consegue ver a diferença? O zombador, quando ele é repreendido, quando alguém tenta ensiná-lo, ele devolve zombarias.
O sábio, quando é repreendido, ou quando alguém tenta ensiná-lo, ele devolve gratidão. Dá para ver a diferença? E mais, Salomão diz que uma pessoa sábia, ela passa a amar aquela pessoa que o repreendeu. O zombador odeia ser repreendido. O sábio ama ser repreendido. Você que é pai ou mãe, quando você corrige o seu filho, você corrige, você repreende, ou você até dá um castigo para a criança, pelo puro prazer de fazer mal ao seu filho? Então por que você repreende o seu filho? Porque você o ama. E você está vendo ele trilhar um caminho que não é bom. Então o que você faz? Você briga para você ensiná-lo um caminho correto. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Só que muitas pessoas têm um coração tão duro que não conseguem mudar. Agora, quando a gente é sábio, quando a gente é humilde, a gente acolhe a exortação e reconhece os nossos erros. Então, ser sábio é ter um coração ensinável, é ser uma pessoa grata, é não ostentar a própria justiça. O sábio, ele não ostenta a sua própria justiça. O sábio não precisa ficar bradando aos quatro ventos que é justo. O sábio não precisa ficar bradando a sua justiça, nem a sua fidelidade, nem a sua honestidade. O sábio não precisa, porque as suas atitudes falam por si mesmo. O sábio, ele anseia ardentemente crescer em graça e em sabedoria. O zombador, ele quer ficar do mesmo jeitinho sempre. O sábio, ele quer crescer. O sábio, ele tem o desejo de crescer. O sábio, ele tem o anseio de ser uma pessoa melhor. Você consegue ver em 3 versículos como Salomão está fazendo uma comparação entre o sábio e o zombador? Então, primeira coisa que nós devemos fazer, recapitulando, é nos examinarmos e entendermos se o nosso coração é um coração de um zombador ou um coração de um sábio. A segunda coisa, Salomão está nos ensinando a identificar essas pessoas. Se você está lidando com um zombador, adianta tentar mudá-lo? Não. Mas, se você está lidando com um sábio, vale a pena investir o seu tempo nele. Posso ouvir um amém? Vale a pena. Por isso que Deus disse a Samuel: você vê o exterior, eu, porém, vejo o coração. Deus enxerga o nosso coração e Deus sabe se o nosso coração é de sábio ou é de um zombador. Ensinar ao sábio é a mesma coisa que semear em boa terra. Quando você joga uma semente, quando você planta uma semente em boa terra, o que vai acontecer com aquela semente? Ela vai crescer e ela vai dar o quê? Fruto. Agora, se você jogar essa semente numa terra ruim, o que vai acontecer com a semente? Ela vai morrer. É isso que Salomão está dizendo. Nós precisamos aprender a identificar essas pessoas, porque não adianta gastar tempo com quem não quer ser ensinado. Temos que aprender a investir tempo com pessoas que querem ser ensinadas. E mais, se eu examinar o meu coração e identificar em mim o coração de um zombador, eu preciso mudar para ontem. Porque o coração de um zombador não agrada a Deus.
A vida do sábio, a vida do justo é um campo fértil no qual brota a semente da verdade e crescem os frutos da justiça. O reverendo Hernandes, ele escreveu algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar tanto o nosso coração quanto o coração de uma pessoa. Ele escreve algumas perguntas assim. Obviamente a pergunta está se dirigindo a nós mesmos, porque a primeira pessoa que nós precisamos examinar é quem? Nós mesmos. Como você reage quando é confrontado? Ih, pastor, dá ruim demais. Pastor, se me confrontar, meu Deus do céu. Quando eu me espalho, ninguém me junta. Como você reage quando é confrontado? Você se justifica? Você repudia o ensino e a repreensão? Ou você se humilha e acolhe o ensinamento? Basicamente, esta é a maneira pela qual nós vamos identificar o nosso coração e o coração de uma outra pessoa. Como você reage quando é confrontado? Você se justifica e repudia o ensino e a repreensão, ou você se humilha e acolhe o ensinamento? Se você, dependendo da resposta a essa primeira pergunta que o reverendo Hernandes faz, a pergunta é: como você reage quando é confrontado? Essa é a pergunta. Como você reage quando é confrontado? Você se justifica e não aceita a repreensão, ou você se humilha e acolhe a repreensão? Basicamente, esta é a maneira pela qual nós vamos identificar, em primeiro lugar, se o nosso coração é o coração de um zombador ou se o nosso coração é o coração de um sábio. Deixe-me, ainda temos algum tempo, deixe-me migrar para os próximos versículos, versículos 10, 11 e 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é demonstrar reverência. Há pessoas que confundem temor com medo. Temor não é medo, temor é respeito, temor é reverência. A motivação para um filho obedecer os seus pais não deve ser o medo, mas sim o respeito. Ah, pastor, mas tem alguns pais aí que passam no ponto. Acabamos de ver o caso aí do menino que estava preso dentro do tambor e tal. Bom, isso aí, me perdoa que eu vou falar, mas isso não é pai nem mãe. Quem ama não faz isso com o filho, e nem com o filho dos outros. Mas isso é minha opinião pessoal, e a minha opinião, eu não estou aqui para dar minha opinião, estou aqui para falar da palavra. Mas, de uma maneira geral, um filho, ele deve respeitar os seus pais, não por medo, mas por respeito, por temor. Esse é o princípio. O meu relacionamento com meus pais não deve estar baseado no medo, mas sim no respeito. Amém? A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus baseado no medo. Há pessoas que parecem que estão se relacionando com Deus porque têm medo de ir para o inferno. O medo não deve ser
o sentimento que vai te levar a ter um relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? Este não é o sentimento adequado. O sentimento que deve nos levar a um relacionamento com Deus é o temor, é o respeito, é a reverência. E o temor do Senhor é a síntese do livro de Provérbios. O temor ao Senhor é o grande freio moral que nos protege do pecado. Quando você é convidado para cometer um pecado, o que é que para você? Quando alguém chama você para fazer algo que você sabe que é pecado, o que é que te para? É um medo de Deus? Ou é o respeito a quem Deus é? Há uma diferença. Se o que para você é o medo, se o seu relacionamento se o seu relacionamento com Deus está pautado no medo, então você nunca terá um relacionamento com Deus. Deixe-me dar um exemplo na Bíblia. Quando Deus tira o povo do Egito e leva o povo até o monte Sinai, e ali Deus manda que Moisés fale com o povo que o povo deveria se santificar, porque dentro de alguns dias a presença do Senhor iria descer no monte e Deus iria falar com o povo. Até aí tudo bem. O povo se santificou, o povo se consagrou, tudo certinho. Quando o povo chegou perto do monte, que ouviram a voz de Deus, eles ficaram com o quê? Medo. E quando eles sentiram medo, eles fugiram do relacionamento com Deus. Eles disseram: não queremos mais ouvir a voz de Deus. E Moisés insistia: não, venham, Deus quer falar com vocês. E o povo: não, a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, a gente está com medo, mas Deus quer falar com vocês. E o povo: não queremos ouvir a voz de Deus. E Moisés: então o que nós vamos fazer? A resposta do povo foi: Deus fala com você e você fala com a gente. O medo tirou do povo de Israel a oportunidade de ter um relacionamento com quem? Com Deus. Eles passaram a ter um relacionamento com Moisés. Então, se você tem medo de Deus, esse medo vai afastar você de um relacionamento sólido, íntimo e profundo com Deus. Se você não comete um pecado por medo, em algum momento você vai fraquejar, porque o medo não te leva a um relacionamento com Deus. Agora, quando você tem temor, você tem um relacionamento tão íntimo com Deus, que você não comete pecado, não é por causa de medo não, é que você está tão cheio da presença de Deus, que não há mais espaço para o pecado na sua vida. Posso ouvir um amém? Você entende a diferença? Medo. Você pode até não cometer aquele pecado, mas você não está dentro de um relacionamento com Deus. Quando você tem temor, você busca um relacionamento com Deus, e aí você não comete pecados, ou não comete aquele pecado, não é porque você está com medo, mas é porque você está cheio da presença de Deus. E nós precisamos entender isso. O temor ao Senhor nos afasta dos caminhos escorregadios. O temor ao Senhor firma os nossos pés, os nossos passos nas veredas da justiça. O temor ao Senhor nos desvia de companhias erradas e de lugares errados. Por quê? Porque o temor ao Senhor nos levará a um relacionamento. O medo não vai te levar a um relacionamento com Deus, o temor vai. Temer a Deus, então, é conhecê-lo, é honrá-lo, é obedecer-lhe. Temer a Deus é colocar os pés na estrada da santidade, é beber das torrentes de Deus. Então, temer a Deus, concluindo,
é ter um relacionamento firmado em respeito e não no medo. O que o salmista, ó, o que Salomão está dizendo aqui no texto é que o temor do Senhor é o princípio, ou seja, é o elemento principal, é a essência. Nós estávamos falando entre ser um zombador e um sábio. Um sábio, ele é marcado por esta essência, temor ao Senhor. O sábio, ele não tem medo de Deus. O sábio, ele tem temor, porque ele tem um relacionamento com Deus. Conhecer o santo, ou seja, conhecer a Deus, é ter o quê? Versículo 10, entendimento, é entender quem Deus é conhecê-lo, é caminhar junto com Ele, passo a passo, lado a lado, dia a dia. Não é conhecer Deus de longe, é como o final do livro de Jó. Depois de tudo que passou, o Jó ora a Deus e diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está falando para Deus? Antes eu tinha algum conhecimento a teu respeito, eu já tinha ouvido falar de quem o Senhor é, mas agora nós temos um relacionamento pautado, não no medo, mas no temor. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Deus está dizendo através de Salomão que se você tiver temor ao Senhor, se essa for a essência da sua vida, você não será um zombador, você será um sábio, e sendo sábio, Deus vai abençoar você. Ele vai multiplicar os seus dias, Ele vai aumentar os seus anos de vida. Entenda isso. Temer a Deus é respeitá-lo, é saber que Ele é o Senhor e nós somos apenas os servos, e que este relacionamento, Ele é maravilhoso. Não há um relacionamento melhor do que o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. Posso ouvir um amém? Quando tememos a Deus, os nossos dias são aumentados na terra e somos poupados de muitas aflições. Se você tiver um coração temente a Deus, se você for um sábio e não zombador, com certeza você terá uma vida abençoada. Apesar das lutas e dificuldades, Deus vai estar abençoando você, Deus vai te dar vitória, Deus vai estar contigo no meio da luta, Deus vai ajudar você a enfrentar as lutas e tribulações que baterem na sua porta, como a gente leu no Salmo 27 no início do culto. Ainda que os inimigos se levantem, ainda que os adversários se apresentem diante de nós, ainda que falsos testemunhos sejam levantados, é o Senhor quem batalha por nós. Nós precisamos entender que Deus está à procura de quem? De verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Não são os zombadores. Verdadeiros adoradores são os sábios, que têm um coração ensinável, que temem ao Senhor, que têm um relacionamento, que não tem medo de Deus, mas tem fome de Deus. Porque se você tem fome de Deus, você com certeza vai buscá-lo. E o próprio Deus disse: vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. É assim que funciona no reino de Deus. Que o seu coração seja sábio,
Que o seu coração seja de um sábio. Que o seu coração seja ensinável. Que o seu coração seja temente a Deus. Que nós possamos ser pessoas que tenham um relacionamento pautado não no medo, mas no temor ao Senhor. Você pode dizer amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, depois de expor a Tua palavra, eu quero orar, Senhor, a Ti, pedindo que o Senhor possa esquadrinhar a nossa mente e o nosso coração. Transformando, Senhor, o nosso coração em corações sábios, corações ensináveis, corações quebrantados na Tua presença, corações que têm um relacionamento contigo baseado no temor a Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, dia após dia, buscarmos esse relacionamento mais íntimo contigo, Senhor. Que nós possamos amar a repreensão quando a recebermos. Que nós possamos, ó Pai, entender que o Senhor, quando nos ensina, é para que nós venhamos a crescer na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que esta palavra, Senhor, possa ter falado aos nossos corações e que nós possamos sair daqui meditando nessa palavra, ó Pai. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa nessa noite. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa o Teu povo nessa hora, Senhor. Derrama sobre nós a Tua presença e transforma os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa continuar falando ao seu coração. Que esta palavra possa continuar alimentando a sua alma. Que você pese, que todos nós possamos pesar os nossos corações todos os dias. E que nós possamos ser ou ter corações sábios, que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a serem corrigidos, que têm um relacionamento com Deus não baseado no medo, mas baseado no temor. Amém? Vamos participar do momento da oferta nesta hora, pedir aos irmãos que estejam aqui na frente, que Deus abençoe a sua vida, a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Se você precisar do envelope, é só levantar a mão e os irmãos vão chegar até você. Os diáconos também estão com a maquininha, diácono José Mendes, diácono Renato. Se você precisar passar o cartão na maquininha, é só levantar a mão, eles vão chegar até você. Alguém precisa de envelope? Só levantar a mão. Isso. Se alguém precisar da maquininha também. Sim, já estou vendo aqui a arte nova, já com as chaves do Pix. Então as duas contas já estão ali com a chave do Pix. Se você quiser tirar foto, nós estamos colocando nas redes sociais também da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, a sua fidelidade, a sua generosidade, em nome de Jesus. Amém? Podem passar com as salvas, por favor.
Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Temos clamado a Deus a cada culto pela sua prosperidade em nosso meio. São tempos difíceis e não há nada de errado em pedir a Deus prosperidade vinda dos céus. Se você está enfrentando algum momento financeiro difícil, coloque isso aos pés do Senhor, estenda as suas mãos para cá. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do Teu povo. Que o Teu Espírito Santo possa abençoar, ó Deus, abrindo as portas necessárias para que o Teu povo possa ter sustento digno a cada dia, Pai. Abençoa, Senhor, trazendo clientes para aqueles que trabalham por conta própria, abrindo a porta para aqueles que estão desempregados, Senhor, e aqueles que estão empregados, que o Senhor possa abençoar as suas empresas para que possam manter os seus empregos, ó Pai. Nós clamamos ao Deus da provisão, pedindo que o Senhor abençoe a nossa vida financeira, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pelo pão de cada dia. Te agradecemos pela Tua provisão, ó Pai, pois temos visto os Teus milagres acontecendo em meio a toda esta pandemia, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar se esforçando. A luta ainda não acabou. A nossa jornada nesta terra ainda continua. E a Bíblia nos chama a tempos de perseverança. Há dias em que a gente acorda e fica meio desanimado. A pandemia que não passa, a vacina que não chega. Mas saiba que Deus continua sentado no trono. Ele continua cuidando de você. Ele continua sendo soberano sobre nós. Não desanime, não esmoreça. Creia que Deus está no controle. Pastor Manuel, nos despeça em oração, por favor. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede um privilégio enorme de estarmos aqui nesta noite para recebermos tão preciosa palavra, Senhor. Obrigado por nos alimentar e renovar em nós a nossa esperança. Agora eu te peço que nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. E que possamos estar aqui de volta no próximo domingo para participarmos da mesa do Senhor. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o seu povo, não só hoje, mas para todo o sempre. Que o povo de Deus diga amém. Deus os abençoe, vão em paz. Vamos louvar?